Como lidar com as crises de enxaqueca? A enxaqueca caracteriza-se por uma dor pulsante em um dos lados da cabeça. Veja como aliviar os incômodos das crises de enxaqueca de maneira natural. A enxaqueca caracteriza-se por uma dor pulsante em um dos lados da cabeça, em alguns casos, nos dois. Geralmente vem acompanhada de fotofobia e fonofobia, náusea e vômito. Veja aqui como lidar com as crises de enxaqueca. Para mais de 300 milhões de pessoas que sofrem de enxaqueca, ou 2% da população mundial, a dor característica dessa cefaleia debilitante dispensa descrição. A duração da crise varia de 4 a 72 horas, podendo ser mais curta em crianças. De acordo com alguns estudos, de 5 a 25% das mulheres e 2 a 10% dos homens têm enxaqueca. A enxaqueca é predominante em pessoas com idades entre 25 e 45 anos, sendo que após os 50 anos essa porcentagem tende a diminuir, principalmente nas mulheres. A doença ocorre em 3 a 10% das crianças, afetando igualmente ambos os gêneros antes da puberdade, mas com predomínio no sexo feminino após essa fase. Principais causas das crises de enxaqueca. A enxaqueca é causada por uma contração exagerada da parede de pequenas artérias do cérebro, ocasionando a falta transitória de oxigênio e nutrientes. Com isso, aparecem dores e manifestações de deficiências neurológicas focais, como manchas claras ou escuras na visão, dormência em áreas restritas da face ou corpo, tonturas ou alterações de consciência e do equilíbrio. Pessoas que vivem sob forte estresse podem sofrer muito com a enxaqueca, mas esta não é a causa principal. As principais causas mais comuns: estresse, jejum prolongado, dormir mais ou menos que o de costume, mudanças bruscas de temperatura e umidade, perfumes e outros odores muito fortes, esforço físico, luzes e sons intensos, abuso de medicamentos, incluindo analgésicos. Fatores hormonais. É comum mulheres portadoras de enxaqueca apresentarem dor nas fases pré, durante ou após o período menstrual. Esse tipo é chamado de enxaqueca menstrual e tende a melhorar espontaneamente na menopausa. Muitas mulheres têm as crises pioradas, ou melhoradas, a partir do momento que iniciam o uso de anticoncepcionais orais, alimentos e bebidas. Queijos amarelos envelhecidos, frutas cítricas, principalmente laranja, limão, abacaxi e pêssego, carnes processadas, frituras e gorduras em excesso, chocolates, café, chá e refrigerantes à base de cola, aspartame, adoçante artificial, glutamato monossódico, tipo de sal usado como intensificador de sabor, principalmente em comida chinesa, excesso de álcool. A enxaqueca, quando associada à hipertensão e ao sedentarismo, pode aumentar o risco de acidentes vasculares cerebrais, AVCs. Por isso, especialistas alertam que se a dor de cabeça for crônica ou forte demais, é bom procurar um especialista para realizar exames clínicos. Sintomas mais comuns das crises de enxaqueca é a crise de cefaleia dura de 4 a 72 horas, unilateral e pulsante, náusea, vômitos, bocejos, irritabilidade, sensibilidade à luz, sensibilidade ao som, sensibilidade ao movimento do corpo ou do ambiente, tontura, fadiga, mudanças de apetite, problemas de concentração, dificuldade para encontrar as palavras. Diagnóstico e tratamento das crises de enxaqueca. O diagnóstico da enxaqueca é feito clinicamente. Para ser diagnosticado, o paciente precisa apresentar pelo menos 5 crises com essas características. Crise de cefaleia durando de 4 a 72 horas, tratamento fracassado ou não realizado,
Cefaleia geralmente unilateral e pulsante, dor de intensidade moderada a intensa, dor agravada ou impedindo atividade física rotineira, caminhada, subir escadas, etc. Durante a cefaleia, a ocorrência de pelo menos um destes sintomas: náusea e vômitos, fotofobia e fonofobia. Nenhum outro diagnóstico que explique a cefaleia. Técnicas alternativas para aliviar as crises de enxaqueca: massagem aérea ao redor dos olhos. Feche os olhos. Coloque os dedos médios ao redor dos olhos. Massageie a área suavemente, mas firmemente em movimentos circulares por 1 minuto. Massagem na região do nariz e olhos, usando o polegar. Vá ao longo da parte inferior das sobrancelhas, ao longo do osso em cima da órbita. Sinta onde este osso encontra a ponte de seu nariz e olhos e encontre um ponto onde há um recuo pequeno. Pressione esse ponto de maneira bem suave, com os polegares. Você pode realizar esta massagem 4 vezes e pressionar a área por 10 segundos por vez. Massagem no pescoço. Massageie um ponto do pescoço, onde você possa sentir dores, movendo os dedos médios das mãos. Realize o processo por alguns minutos, usando as pontas dos dedos de modo suave, em movimento circular. Depois de realizar todas as massagens citadas, comece a respirar profundamente. Levante os ombros até a altura dos ouvidos por 5 a 10 segundos para o alívio da dor remanescente, depois relaxe-os. Mais técnicas: exercícios. Uma vida sedentária pode tornar as pessoas mais suscetíveis ao surgimento das enxaquecas, portanto, pratique atividades físicas regulares. Aulas de yoga, pilates e outras técnicas de relaxamento também podem ajudar. Sono. Se por um lado ficar parado demais faz mal, descansar menos que o necessário também. Dê prioridade à sua saúde, mantendo uma rotina de sono adequada. A exaustão faz mal de muitas formas, e causar enxaqueca pode ser uma delas. Controle do estresse. É grande o número de pessoas que são acometidas pela enxaqueca devido a alterações emocionais. Se você tiver estado muito nervoso ou depressivo, procure cuidar desses sintomas. É muito provável que eles estejam causando as crises de enxaqueca. Luz artificial. Ficar muito tempo em ambientes iluminados artificialmente, ou em frente a telas de TV, celulares e principalmente computadores, pode favorecer o surgimento, ou até mesmo agravar os sintomas de vários tipos de cefaleia, inclusive os da enxaqueca. Compressão. Alguns casos de enxaqueca têm início devido à compressão no couro cabeludo, por acessórios como capacetes, chapéus, bonés, enfeites ou óculos. Para saber se é o seu caso, basta retirar o que estiver exercendo pressão na cabeça e avaliar se houve alívio. Mantenha uma dieta saudável. Há quem tenha crises desencadeadas por alimentos, já que são capazes de provocar reações nos vasos sanguíneos e nervos. Alimentação. Alimentos como laticínios, chocolate, ovos, frutas ácidas, carne, principalmente de porco, trigo, pão, massas, etc., frutos de casca rígidas, ou amendoins, tomates, cebolas, milho, maçãs e bananas podem desencadear enxaquecas. Algumas bebidas ou aditivos também provocam dores de cabeça, tais como as bebidas alcoólicas, principalmente o vinho tinto, e bebidas com cafeína, café, chás e colas. Experimente eliminar os alimentos suspeitos para melhorar o quadro. Em seguida, reintroduza-os aos poucos na dieta, a fim de detectar os responsáveis. Além de evitar certos alimentos, procure consumir os que forem comprovadamente seguros e saudáveis, mantendo uma dieta equilibrada.
Também existe uma mistura de 2 componentes naturais recomendada tanto para atenuar como para prevenir a enxaqueca: 200 ml de água de coco, de verdade, não industrializada, para hidratar, com 1 colher de chá de pó de gengibre, que é o principal ingrediente. Pode ser também tomado como chá,